chegar lá. Então, esse livro quer entender o Tratado do Amor. E aí o Milan Kundera vai expor esse texto, né, filosófico. Lembrou-se do célebre mito do banquete de Platão. Antigamente, os seres humanos eram hermafroditas, até que Deus os separou em duas metades, que a partir daí eram pelo mundo se procuraram. O amor é o desejo dessa metade perdida de nós mesmos. O amor é o desejo dessa metade perdida de nós mesmos. Admitamos que seja assim. Cada um de nós tem em alguma parte do mundo um parceiro com o qual outrora formava um só corpo. Essa outra metade de Thomas era a moça com quem sonhara. Mas ninguém encontrará jamais a outra metade de si próprio. O narrador está dizendo. Mas ninguém encontrará jamais a outra metade de si próprio. Em lugar dela, mandaram-lhe uma Teresa, numa cesta na corrente das águas. Mas o que acontecerá mais tarde, se encontrar realmente a mulher que lhe estava destinada à outra metade de si mesma? A quem dar preferência, a mulher da cesta ou a mulher do mito de Platão? Então, o narrador, nós não podemos, na crítica literária, a gente fala, existe o autor, Milan Kundera, existem os personagens, seja os protagonistas ou os coadjuvantes, e temos o narrador. Então, o narrador não pode ser confundido com o próprio Kundera, é um recurso estilístico, né? E o narrador, que está aqui na obra, coloca: ninguém encontrará jamais a outra metade de si próprio. A gente busca aqui no Brasil nós falamos essa outra tampa da panela, ou a metade da laranja, tem esses termos aqui próprios do nosso país, da nossa cultura, e o próprio autor coloca: o amor é o desejo dessa metade perdida de nós mesmos. O Platão compreende que o desejo significa falta, né? Na psicologia também retoma isso com Lacan, com Freud, e não entender isso aqui como necessariamente depreciativo, pejorativo. Esse desejo como falta é a situação de abandono que nós nos colocamos. A gente, ao nascer, quem é mãe, quem é pai sabe muito bem disso, a criança necessita, logicamente, de uma acolhida. Pode não ser necessariamente dos seus pais biológicos, mas tem que ter alguma pessoa que seja o cuidador. Esse cuidador é exatamente que vai preencher. E a vida adulta, a juventude, a vida adulta, a gente permanece nessa busca de uma acolhida que já tivemos ao nascermos. Ou seja, a gente está sempre nessa circunstância de sentirmos desamparados. E o desamparo significa a condição de estar sem ajuda, que dá-nos a sensação de abandono. A gente pode estar em companhias, mas não significa que com quem estamos há uma intimidade de acolhida, há uma intimidade de estar, de fato, agregado a um conforto de se sentir amado. Então, o amor como desejo dessa metade perdida de nós mesmos é uma narrativa mítica, que o texto O Banquete vai chamar do mito do andrógeno. O que significa isso? Na Grécia Antiga, eu compreendi que nós éramos completos, éramos seres que tínhamos 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. Não estou falando aqui como algo científico, é algo simbólico, é metafórico. Mas Zeus, por uma determinada ira, por uma certa vingança com nós seres humanos, devido à nossa inflação de ego, nos dividiu. E ao nos dividir, nos colocou em falta em relação àquele ser que nos completava como estávamos unidos. Então a gente tinha uma sensação de ser uno, mas ao nos dividir, ficamos nessa busca pelo outro e a gente fica nessa dualidade. Parece que a gente nunca está preenchido consigo próprio, precisa sempre de alguém que nos dá essa motivação de viver. E a narrativa vai colocar essa reflexão. O Thomas, ele é alguém que vive várias relações amorosas. Ou melhor, vou retomar. O Thomas é alguém que vive várias relações sexuais, não necessariamente amorosas. Mas num dado momento ele encontra a Teresa. E aí ele teve um outro despertar, que não é meramente sexual. É um despertar que leva a uma relação de amor. O personagem Thomas, ele havia sido casado. Isso aparece de maneira muito sutil. Eu só fui perceber isso na segunda leitura. Na primeira leitura eu nem tinha me dado conta. Mas na segunda leitura em diante eu vi, constatei, porque eu tive que estudar isso para a tese de doutorado, ele era alguém que foi casado por muito tempo, e ele se separou, inclusive tem um filho chamado Simon, e ele perdeu o contato tanto do filho e da esposa, porque houve uma alienação parental, a mulher preferiu distanciá-lo da relação com ela e também do filho de ambos. Bom, e o Thomas também, digamos, ele
tocou dane-se, né? Ele não se preocupou em manter o contato com o filho que teve com essa esposa, e ele foi viver a sua vida como se não tivesse filho e, enfim, um adultecente, né? Era um homem adulto, médico, bem instruído, mas ele tinha um comportamento muito, digamos, imaturo em determinadas responsabilidades que ele não assumia. E ele vivia nessa situação como se nunca tivesse vivenciado um relacionamento conjugal. Ele já tinha sido casado. E ao encontrar com a Teresa, parece que ele está vivendo um encontro de um adolescente numa escola que está vindo tá tendo o primeiro beijo, vamos dizer assim. Por mais que ele é alguém que tem várias parceiras, mas ao ele encontrar com a Teresa, ele permite algo que por anos ele não admitia, dormir com uma mulher na mesma cama, porque ele tinha encontros, essas mulheres iam com uma finalidade de um sexo casual e depois iam embora. Ele criava uma situação para não dormir com elas. Não é que as mulheres chegavam para ele já sabendo desse, digamos, desse contrato, mas ele sutilmente ele colocava essa condição, dava alguma desculpa. Inclusive, a casa dele era uma cama de solteiro, vai colocar na narrativa, vai chamar de divã. Podemos colocar como cama de solteiro, ou seja, ele não tinha nenhuma cama de casal, exatamente para não agregar outra pessoa na sua vida. E para dificultar que, caso recebesse uma visita de alguma das suas parceiras sexuais, ele não tivesse que hospedá-las uma noite. Então, tinha um encontro por algum tempo e logo ele dispensava. Ou ele dormia na sala, caso a parceira insistisse em ficar na casa. Então, ele ia dormir na sala e não dormia na mesma cama. Mas com a Teresa foi diferente. E a própria narrativa coloca, quando começamos a dormir com alguém, é como se estivesse despertando uma intimidade. Aí, de fato, o amor parece que sinalizou. É como se o Cupido realmente efetivou a sua flecha em nós. Então, à medida que a gente começa a dormir com alguém, opa, acontecer algum tipo de envolvimento, mesmo que não existe um conhecimento dessas pessoas que estão tendo relação. Pode ser algo que foi imediato, conheceu, digamos, há 2 dias e já estão dormindo juntos. Opa, mas essa intensidade de se colocar para dormir juntos, de se abraçar e ficar de conchinha, algo do tipo, retoma aquele amor buscado, daquele desejo de acolhida psíquica, vamos colocar assim, da criança que, quando ao nascer, está buscando desse colo materno. Então, Kundera está trabalhando com isso. É uma busca de uma... Parece que encontrou as mãos aconchegantes para esse acolhimento que traz a leveza do ser, né? Ambos sentem isso um para com o outro. Então, cada um dos dois, Thomas e Teresa, se sente nessa acolhida com os dois, né? No e-book, quem quiser abrir o e-book, quem tem acesso ao e-book, vocês todas têm o e-book à disposição, que estão tendo esse curso, estão fazendo esse curso, né, comigo. E no e-book, na página 144, esse livro aqui, eu fiz uma pequena tabela de forma didática, vou até abrir aqui. Então, quem tiver com o e-book, então aqui tem uma tabela, e aí você pode abrir na página 144 do PDF, de modo didático. E fique com essa página aberta e me acompanhando aqui o raciocínio. Nesse e-book, eu fiz essa tabela com o intuito de didatizar os capítulos, né? É interessante os títulos de cada capítulo, e muitas vezes se repetem. A primeira parte vai chamar a leveza e o corpo, e vai focar no personagem Thomas. A segunda parte se chama A Alma e o Corpo, vai focar na personagem Teresa. Lembra que eu falei que a Teresa fica de frente para o espelho, se perguntando quem é ela, se é o corpo ou é a alma? Não é à toa o título, A Alma e o Corpo. Por que a leveza e o peso para o Thomas? Ele tinha uma leveza que é as várias parceiras sexuais. Ele é um Dom Juan. Mas ao encontrar com a Teresa, ele sente uma leveza. Mas num dado momento, isso que aparecia ser leve, ficou uma insustentável leveza do ser do Thomas, porque lhe fez exigir um comprometimento que ele não era capaz de assumir. E a gente vai refletir sobre isso. Na terceira parte, as palavras incompreendidas. Aí já aparecem outros dois personagens, Franz e Sabina. Esse texto não é, na minha leitura, uma conotação que tem o Thomas, que é esse homem com várias mulheres, e pode dar uma conotação machista, né? Mas é interessante que a própria narrativa tem a figura da Sabina. E isso fica muito explícito na terceira parte do romance, as palavras compreendidas. Porque a Sabina é uma mulher
vamos dizer, é o aspecto feminino do Thomas, porque ela é também uma mulher Dom Juan. Ela tem vários parceiros sexuais, ela vive, digamos, descompromissada com esses homens, e ela não fica exigindo nenhum tipo de demonstração de fidelidade conjugal. Então, ela tem a mesma forma de agir. Então, o Dom Juan é um conceito literário, que já vou explicar para vocês, ele não é necessariamente um aspecto masculino. Pode ter surgido como elemento de uma propriedade masculina, mas as mulheres, e isso fica claro numa obra como A Insustentável Leveza do Ser, há essa personagem Sabina que tem esse arquétipo do ranesco. A quarta parte, volta o título, né? A Alma e o Corpo, de novo, a Teresa. A quinta parte, a leveza e o peso do Thomas. A sexta parte, a Grande Marcha. A sétima parte, o sorriso de Karenin. Karenin é um cachorro de ambos, né? Então, nem tudo eu vou focar aqui. Eu não vou falar do cachorro que Thomas e Teresa tiveram juntos. E não vou falar detalhadamente sobre França e Sabina. Eu vou focar mais em Thomas e Teresa. E, num dado momento, eu vou entrar no tema do Kitty, que aparece na sexta parte que está ali na minha tabela, né? Bom, é interessante, pessoal, que aqui eu vou comer. Esse tudo aqui que eu fiz foi uma introdução, digamos, em um diálogo filosófico com a literatura. Eu ainda não entrei nos conceitos, né? Nós temos o desafio de falar dos 7 conceitos. A primeira delas